acabamos de ver a Tânia Luís, que é a nossa convidada da primeira edição da História da Dança Oriental em Portugal, esta nova rúbrica que eu decidi criar. O meu nome é Yolanda Rebelo, eu sou bailarina de dança oriental e fusão e de outras danças também, e estou a trabalhar profissionalmente nesta área desde 2003 e decidi criar esta rúbrica de entrevistar as pessoas que fizeram parte do início da dança oriental em Portugal, para poder passar esta informação às novas gerações. E porque já estou aqui há algum tempo e consigo perceber que existe uma riqueza enorme entre aquilo que já aconteceu e aquilo que está agora a acontecer, e que as novas gerações precisam, o que eu acho que precisam de saber, e a única maneira de compilar esta informação é falar diretamente com as pessoas que fizeram parte do início da dança oriental em Portugal. Então, a todos vocês que estão a assistir isto em direto agora e as que vão assistir em diferido, espero que gostem e que possam apreciar. Portanto, para a primeira edição eu convidei a Tânia Luís. Deixem-me dizer-vos que a Tânia é uma excelente bailarina, vocês viram agora aqui ela a dançar, e é uma pessoa que influenciou também muito a minha dança, embora eu só agora possa dizer isso, porque só agora é que vejo, é que posso dizer o quanto isso marcou na minha vida. A primeira formação que eu fiz com a Tânia foi, eu não me lembro bem a data, foi... Bem, não me lembro já quase nada. Não me lembro bem da data, foi antes da Tânia ir para o Japão. Okay. Pronto. Portanto, a Tânia é uma bailarina portuguesa que tem uma carreira internacional, que começou portanto, em Portugal e também na Europa, e depois teve muitos anos no Japão, fez uma carreira fora de Portugal e depois voltou para Portugal há uns anos atrás. Eu só voltei a contactar com ela mais tarde, acho que foi 2013, e depois organizei uma formação e um espetáculo fantástico com a Tânia, e foi aí que eu tomei conhecimento do que era o estilo turco da dança oriental, no qual a Tânia é especialista. E nós vamos ter um workshop aqui também na Academia Yolanda Dance Online, no dia 22 de maio, mas já falaremos disso mais tarde. Portanto, eu agora queria vos apresentar a Tânia Luís, que é esta bailarina fantástica que agora acedeu a ser a primeira convidada da minha primeira entrevista, que olha, vai ser como eu consegui fazer, não é? Nas primeiras é sempre mais complicado. Eu quis mostrar um vídeo da Tânia, exatamente este vídeo, agora vais-me dizer, Tânia, é um vídeo em que estás a dançar o estilo turco propriamente dito, não é? Da dança oriental. Sim, eu já agora gostaria, pronto, antes de mais, um grande olá e um beijinho à Yolanda. Quero agradecer este convite e salientar que eu acho que é quando mencionaste a ideia do projeto, eu achei que extremamente interessante e de louvar. É quase já uma sessão de paleontologia, não é? Estou a brincar, mas é realmente muito, penso que é muito importante. Não é tanto tentar enaltecer o meu trabalho, mas eu e tantas outras pessoas, e também tu, não é? Em termos cronológicos, estás praticamente no mesmo espacinho do que eu, porque foi, na altura não tínhamos quase nada, tínhamos muito poucos recursos, não é? E então foi muito engraçado, tentávamos absorver tudo e mais alguma coisa de todas as maneiras possíveis. Mas agora voltando ao vídeo, que não me esqueci, acabámos por escolher este vídeo, embora a imagem sendo absolutamente péssima, mas captou um momento que por vezes uma câmara mais formal e mais profissional, por vezes não capta estes momentos, a emoção do público, a música ao vivo, a proximidade dos zilos, para só ouvir bem a sonoridade, e é daqueles vídeos que me dá muita satisfação. Portanto, eu estou a tocar, isto foi no Japão, em Osaka, não me lembro agora do ano, mas foi com dois amigos que tive conhecer. Eu dancei lá durante muitos anos num restaurante turco. Nesse restaurante permitiu-me conhecer várias pessoas, e duas dessas pessoas são estes dois músicos. Nenhum deles profissional, mas pronto, isso às vezes na Turquia tocam quase tão bem como os profissionais. E estamos a tocar, é uma música que é Kadifeden Kesesi, que é uma espécie de estojos feito de veludo, é uma malinha feita de veludo, é uma canção muito conhecida, tradicional, que eles adaptaram para ser dançada. Note-se aqueles intervalos à parte melódica, por assim dizer, depois há aquelas paragens em que entramos no shift telly para fazer o trabalho de chão, portanto, os zilos em si,
toda a forma que eu estou a dançar, todos os passos que eu estou a dançar, portanto aquilo é absolutamente 100% turco. Só a única coisa que está ali um pouco estranha, qualquer turco diria, é que o instrumento de corda está a ser tocado é um saz. O saz está associado a uma minoria étnica à qual aquele rapaz, o Cefa, pertence, portanto ele tem está completamente validado para estar a usá-lo, porque pertence à sua minoria étnica, é um instrumento muito sagrado para eles, mas ele não tem problemas absolutamente nenhum em usá-lo e ele no Japão tinha muito sucesso. Portanto, tudo aquilo que se viu, apesar da péssima imagem, é tudo muito, muito turco, muito dança oriental turca autêntica, sim. Eu o que sei de dança oriental turca, e se hoje em dia consigo ver um vídeo, identificar, e agora desde que criei a Academia Luanda Dance Online, faço com as minhas alunas, muitas vezes mostro alguns vídeos, eu digo, olha, isto é o estilo turco por causa disto e disto e disto e disto. Foi tudo o que aprendi contigo. Portanto, se eu hoje consigo distinguir alguma coisa, foi essa aprendizagem que fiz contigo naquela formação que organizei em 2013, depois fizemos um espetáculo na Casa de Valência. Foi fantástico e bastante interessante toda essa diferença com o estilo egípcio que eu estava mais habituada, ou outras fusões, e o estilo turco. Tu gostas mais de dançar o estilo turco, especializaste no estilo turco porque gostas mais, ou calhou? Ou o que é que aconteceu? Por acaso é uma história muito engraçada. Eu já estava há pouco a começar a enverdar neste caminho, que é de mencionar, eu penso que terás tido absolutamente esta mesma experiência que eu, que é o meu primeiro contacto com a dança oriental turca. Eu penso não estar enganada, eu penso que foi em 95, eu já perdi, eu tinha esse passaporte, porque entretanto depois disso já vou no terceiro ou quarto, penso que foi em 95, se eu não me engano, e não foi, eu nessa altura estava a estudar biologia, estava no primeiro ou no segundo ano de biologia, e comecei a fazer também dança contemporânea numa companhia em que me aceitaram como aluna, pronto. E aquilo era muito engraçado, porque eu adoro dança contemporânea, atenção, mas naquele caso muito específico havia todo aquele culto do corpo muito nem masculino nem feminino, Pronto, então eu estava constantemente a ouvir, eram as minhas ancas aquilo, o meu isto e aquilo outro, o cabelo e então era muito engraçado, porque eu gostava muito das aulas, era absolutamente fascinante, mas não havia aula da qual eu não saísse a sentir-me mal, não é? Parcialmente de alguma forma. Pronto. E então, curiosamente, e isto foi por motivos pessoais que eu fui à viagem na Turquia, não fui à procura da dança oriental, foi algo que calhou e até viajei bastante mesmo, estive em Istambul, em Konya, que foi a cidade onde foi, eu acho que ele não nasceu lá, o Rumi, o grande poeta Sufi Rumi, é lá aquele que está sepultado, o Sul, imenso, viajei muito. Estive num jantar, numas caves em Capadóquia, aquele cenário com pedras, muito, muito engraçado. Vocês, pronto, quem está a ver já terá visto. Num jantar, obviamente lá apareceu, um espaço muito engraçado, um restaurante, apareceu dança oriental, e é claro que eu já tinha visto, se calhar até já tinha feito algum workshop, não sei, em termos cronológicos agora não me lembro, mas aquilo foi assim, fiquei completamente, que alegria, que celebração, não é? Que bom, o corpo feminino, não é? Tal como ele é. E pronto, fiquei absolutamente fascinada, depois no final lá estive a dançar com ela, eu com a rapariga, por acaso não me lembro do nome dela e outras pessoas, e depois consegui comunicar com ela, não falava muito inglês, mas lá consegui comunicar e convencia no dia a seguir, à tarde, o restaurante estava vazio e eu apareci lá e ela não deu aula, pronto, ela dançou e eu seguia, não é? Que é um pouco aquilo que na Turquia muito poucas pessoas têm informação para ensinar, não é? Portanto, elas dançam, nós seguimos, se conseguimos ou não. E, portanto, foi aí que foi esse primeiro contacto. Depois, ainda estive em Portugal, depois então fui para a Alemanha e aí comecei a ter pela primeira vez aulas formais, regulares de dança oriental. Tinha uma professora alemã cujo estilo não tinha fisicamente, não tinha absolutamente nada a ver com o oriental, olhando para ela, e era uma fisioterapeuta, dançava excepcionalmente bem, estilo egípcio,
E eu, na altura, pronto, tinha estado na Turquia, tinha visto o estilo turco, gostei muito, estava ali, era egípcio, fosse libanês, fosse o que fosse, eu aprendi o que era que foi. E ela realmente permitiu. Eu tive alguns workshops com bailarinas turcas amadoras na Alemanha, porque a comunidade imigrante turca é absolutamente enorme, especialmente em Hamburgo. Eu estava um bocadinho mais a sul, mas ainda assim conseguia de vez em quando ter acesso a algumas coisas. Mas a coisa não era muito formal, não havia. E curiosamente, aquela professora alemã, fisioterapeuta, tinha realmente um sistema de ensino curioso. Ainda me lembro que ela apresentou-me as cassetes de vídeo da Delilah, aquela bailarina americana que eu considero absolutamente extraordinária, uma coisa ultra kitsch, mas ela com uma técnica absolutamente excepcional. Aquilo era magia, não é? Cassete VHS. Não sei se as pessoas precisam de explicação para o que é. O som da cassete a entrar, tchac-tchac, e a Dalai lá a fazer aquelas coisas com os músculos abdominais absolutamente fantásticos. Portanto, eu no início era o que fosse, era o que quer que fosse, absolutamente. E eu, em termos de música, devido a escolhas musicais, devido aos CDs que na Europa, portanto, olha, o Egito nunca visitei, portanto, a Turquia agora já perdi a conta de quantas vezes lá fui e morei lá, mas eu na altura não tinha acesso à música turca que eu tenho agora de todo. Portanto, eu tinha os CDs da Jalila Raks Sharki, lembras-te? que ainda são um absoluto pilar, música lindíssima. Portanto, era o que eu tinha disponível, usava música egípcia, eu sabia que era música egípcia, ainda tentava descobrir o significado das palavras, eu dançava, era qualquer que eu não tinha discernimento absolutamente nenhum. Depois eu profissionalizei mais ou menos nessa altura, depois a seguir eu não perdi não perdi qual é a ideia da pergunta, eu vou chegar lá. Estás a responder a tudo o que eu tinha de perguntar. Ok, pronto, depois já estás a contar a história da dança oriental. Como é que eu me especializei na parte turca? Como é que eu me especializei na parte turca? É que eu, a dada altura, dei por mim, pronto, depois já vou contar os países todos, andei pelo Nepal, pela Índia, blá blá blá, e comecei a dançar, que resultou, eu ainda não sabia, pronto, não tinha grande experiência, mas as pessoas achavam graça, não dava aulas, as pessoas achavam graça aos espetáculos e comecei a dançar e a ganhar a minha vida assim. E a música, lá está, era aquilo que conseguia comprar, eram os CDs que eu conseguia comprar, que era maioritariamente música até egípcia, ou árabe, ou algum folclore, ou raio do Norte de África, ou umas fusões. Depois eu tive que ir para o Japão para depois conseguir ter uma capacidade de ir as vezes que eu quisesse, ia todos os anos, portanto foram lá 10 anos, e à Turquia constantemente. Porquê que eu descobri? Eu adoro dançar rápido, eu adoro dançar muito rápido e muito lento, e eu dava por mim em clash, não é? Em bater com a música egípcia, tipo, isto não... eu quero mais, eu quero mais rápido, eu quero mais fogo. Ou então dançava também, que isto era uma experiência muito engraçada, dançava para audiências árabes, chegou-me a acontecer no Japão, que ficavam horrorizados na altura estava muito em forma, muito seco, naturalmente tenho ganho massa muscular, ficavam horrorizados com o meu físico, por exemplo, com a velocidade das coisas, e foi aí que eu percebi, depois, voltando à Turquia, isto é feito para o meu corpo. Portanto, eu adoro as velocidades loucas, aquele espírito cigano, não é? Porque a dança oriental da Turquia é completamente indissociável da dança romã turca. Aquele espírito de virtuoso, eles querem se exibir, não é? Tocam juntos lindamente, depois aqueles solos loucos sempre a exibirem-se, e também não haver a relação. Por exemplo, eu nunca consegui isto é um filho, estou a brincar. Eu nunca consegui ter aquela, por exemplo, uma coisa muito importante na dança egípcia e contrasta enormemente com a dança oriental turca, é a mímica, a relação com a letra da música que a dança oriental egípcia tem. Não é? Se vocês repararem, toda aquela mímica, até o lip syncing, não é? O estar a fingir, entre aspas, que se calhar não é a melhor forma de me expressar, mas até aquela relação emocional
com a letra da música, que eu tenho um amigo que é o Karim Nagi, ele é um músico egípcio que mora nos Estados Unidos, já tive muitas vezes lá no Japão, conversámos imenso acerca disso, e ele disse que isso no fundo, esta era a opinião dele, essa relação que a bailarina estabelece emocionalmente com a letra da música é ainda muito mais importante do que a técnica de dança dela. É muito engraçado. Ora bem, eu não tinha isso e não há maneira de fingir isso, não é? Portanto, quando eu de repente tenho a música turca que existe música turca específica para ser dançada para dança oriental e não tinha este relacionamento com a parte das letras, não é? Da letra, do significado da letra, mas só com a música, que para mim já é muito. A relação que eu tenho com a música é absolutamente avassaladora, não é? Põe-me o sangue completamente a ferver, dá vontade de fazer sei lá o quê. E eles depois têm também músicas com letras em que as pessoas se sentam e ouvem, não é? Ouvem, contemplam, portanto, são coisas completamente distintas. Portanto, o meu corpo era aquilo que queria. Eu não queria toda aquela mímica, queria dançar rápido, depois também queria dançar lento, queria os zilos, queria o trabalho de chão, que eu saiba é proibido no Egito, não é? Os zilos, o trabalho de zilos também, que já está a cair muito em desuso na própria Turquia, mas eu também adoro. E foi assim, foi aos trambolhões, bate daqui, bate dali, que eu acabei, porque realmente o estilo turco não está... Estamos tão perto da Turquia, mas não está muito disponível para em cima, aqui em Portugal, não é? Quase de todo. Na Europa também não, nos Estados Unidos é absolutamente enorme. Mas pronto, foi assim de caídos aos trambolhões e tendo que ir beber à fonte que eu realmente encontrei, é isto para mim. E pronto, e assim percebi, foi uma evolução e tive uma pessoa muito importante na minha vida, a Artemis, uma senhora americana, a Artemis Murat, é americana, o pai dela era grego da Turquia, assim uma coisa muito engraçada, que sendo uma professora absolutamente extraordinária, no momento em que ela me conheceu, conhecemos num festival em Istambul, ela viu esta confusão toda, mas de uma maneira com um olho clínico absolutamente que até arrepiante. Há muito poucas pessoas assim. Eu ainda não tenho esta capacidade e já ensino há mais de 20 anos, mas espero ainda um dia vir a tê-la. Ela foi mesmo, Tânia, há aqui algumas confusões, querida, tu és isto, por aí. Deu-me algumas dicas e a minha dança mudou numa questão de semanas, de um dia para o outro. De repente, em termos do meu treino, não é? Daquilo que eu queria treinar, estava tudo focado, estava tudo all over the place, e ela ajudou-me imenso a limpar. Ela não me ensinou, quer dizer, ensinou-me passos, claro, estava e também a nível da dança cigana, mas não é, eu já tinha aquilo tudo e era realmente, o caminho agora é por aqui, deu-me imensas dicas, e foi uma pessoa que fez uma grande, por exemplo, não havia professora turca nenhuma que eu conheça que me pudesse dizer o que ela me disse, não é? As que eu conheço, o Selma Yildiz, por exemplo, uma com quem eu tive muitas aulas, ela mostra, por exemplo, não é? Esta conseguiu-me realmente apontar um certo caminho, fazer alguma limpeza e pronto, encontrei o meu caminho e o meu estilo. A resposta foi um bocado longa demais. Então, a resposta já respondeu a imensas coisas que eu te iria perguntar, portanto foi ótima. E eu adorei a tua explicação, porque identifico-me muito com isso, não é? Portanto, muitas pessoas associavam-me ao estilo egípcio e eu, na verdade, eu passo-se um pouco isso, quer dizer, eu não tenho estilo, eu sou uma pessoa um pouco como tu, sou enérgica, acrobática, seca, gosto de coisas rápidas e lentas, gosto mais de estar ligada à música, gosto de tocar sagata ou os zilos, não é? Gosto de fazer fusões, gosto de fazer acrobacias e descobri muito isso em contacto contigo também. Mostraste essa outra perspectiva, ou seja, eu antes sentia-me mais esquisita dentro do meio e depois passei a sentir-me um pouco mais à vontade por conhecer pessoas que também como tu fazes outras danças, aprendeste outras danças e tens um leque um repertório muito variado, adaptas-te, és uma bailarina bastante flexível, até mesmo naquele evento fizeste várias coisas. E eu estudei flamenco durante muitos anos, eu fui bailarina de tango profissional, portanto, sim. eu sou tipo super moldável, não é? Embora depois a nível do ensino tenha optado muito por trabalhar com o ensino da dança oriental e com as mulheres. Obrigada com o pai, amor.
E é mesmo isso que tu estás a dizer, que faltou também um pouco no nosso início. Ok. Não faz mal. Nós andámos um bocadinho a experimentar, não é? Acho que as pessoas da nossa geração andaram a experimentar aqui e ali à procura do seu caminho. Hoje em dia é muito mais fácil alguém ter acesso à informação, até pela internet, quer dizer, a globalização a nível das redes sociais e da internet, e agora com os Zooms e com tudo, isso é muito mais fácil ter acesso à informação. E é muito mais fácil uma pessoa escolher um estilo. Por outro lado, também aparecem coisas muito mais standard, não é? Tipo, é assim, o pacote é assim. E eu, por exemplo, não me sinto encaixada em nenhum estilo específico. E isso também é um estilo, não é? A polivalência também é um estilo. Sim, absolutamente. Por acaso, no meu caso, eu acho que precisei, mas também ao mesmo tempo parecia que tinha de ser. Eu precisava de encontrar e de dominar, entre aspas, um estilo de dança oriental genuíno, e de dança da Turquia é antiquíssimo, né? Pronto, por causa da diáspora romani, não tanto como dança de palco, mas pronto, como dança que acontece na rua, não é? Já tem desde o século XIV que existem registros escritos acerca desse tipo de dança a acontecer na rua. Eu, por um lado, curiosamente, acho que precisava, mas também, lá está, acho que estava à minha espera, porque eu realmente encaixo mesmo no estilo turco. Agora, depois, pessoalmente, existem coisas que eu preciso de fazer. Por exemplo, eu precisei claramente de estudar mais, porque por vezes, pronto, há uma falta de formalidade no ensino da dança oriental, muitas vezes, que me assusta um pouco. Então daí lá fui eu, já com 40 anos, para a Faculdade de Motricidade Humana estudar, e a parte teórica também me diverti imenso na parte prática, com muitos estilos de danças, mas a parte teórica foi um gozo enorme beber aquilo tudo, e depois ainda agora continuar. Por outro lado, também existem outros aspectos, por exemplo, parte das viagens que eu fiz na Ásia, estive no Nepal, estive na Índia, estive em contacto tenho yoga muito, muito básico, mas, por exemplo, diz tomar refúgio no budismo, e, por acaso encontrei um lama tibetano com quem estabeleci algum tipo de relação, ele iniciou-me no budismo, quer dizer, foi uma parte importantíssima da minha vida, que está ou não está relacionado. Por exemplo, houve momentos. Eu tenho uma história alucinante que eu acho que é engraçado. Acho que é engraçado contar. Isto foi em 2000, 2001, por aí, que eu estava lá. 1999, meu Deus do céu, 1999. É assustador, a gente é melhor não fazer, é melhor não fazer. Não, mas é 1990. Eu tenho uma ótima memória para tudo, nas datas concretas tenho muito problema, mas preciso fazer esse exercício. 99, 2000, 2001, estava, portanto, em Katmandu, e aquilo eu parecia que estava numa espécie de sonho, numa realidade paralela, porque Katmandu é mesmo completamente tirado de um livro, não vou dizer de um filme, mas de um livro. Tem muitos hotéis de 5 estrelas, eu dava imensos espetáculos nesses hotéis todos. Era tratada como uma rainha, como nunca me aconteceu aqui em Portugal. Eu aqui em Portugal, muito mais recentemente, ainda foi antes de ter ido para o Japão, agora também não me lembro bem do ano, eu lembro-me de ir dançar com músicos num hotel de luxo no Algarve e me darem um canto da cozinha para me trocar. Um canto da cozinha para me trocar. Sim, foi preciso fazer um absoluto escândalo e ameaçar-me ir embora. Isso ainda acontece. Olha, da Escócia, eu estou nessa altura, tinha o feito ainda mais apurado. E em Katmandu, portanto, um país de terceiro mundo, quer dizer, tem hotéis de luxo, tem pessoas com uma vida absolutamente luxuosa, claro, davam-me um quarto. Davam-me, pura e simplesmente, um quarto para eu me trocar. Ofereciam-me jantar no final, comida absolutamente maravilhosa, tinha alguém para me ajudar que esperava, portanto assim que eu estava pronta, tinha alguém para me levar até ao local do evento. Eu era tratada assim em Katmandu, portanto um país de terceiro mundo, isto em 2000, 2001.
Eu estava a viver assim uma espécie de sonho, depois era uma questão muito chata e agora vem aí a história que eu queria contar. No Nepal, não sei se ainda acontece hoje, mas eles nunca permitem que estrangeiros tenham vistos e possam estar tranquilamente a viver ali 1 ano, 2 anos. Portanto, 6 em 6 meses temos que renovar o visto, turista, custa imenso dinheiro. E eu, a dada altura, não sei que gasto foi que eu tive, ou tinha acabado de comprar um voo para vir à Europa, já não me lembro muito bem, mas estava sem dinheiro para sair e normalmente o que se faz é do Nepal vai-se à Tailândia, é o que os turistas, os estrangeiros todos fazem, vão para a Tailândia e depois então entram e tiram um novo visto turístico. Eu estava a ficar muito estressada porque realmente não tinha dinheiro e tudo aquilo era um custo enorme e fui ao templo onde estava o lama que eu, pronto, quem gostava muito, eu não lhe fui fazer pedidos nenhuns, fui levar umas fotografias que eu tinha tirado de estátuas do Buda na Tailândia e levar-lhe um pacote de incenso, pura e simplesmente, e fiz-lhe a oferenda e ele olhou para mim e depois olhou para o céu e olhou para o lado e olhou para a caixa de ofrendas que outras pessoas tinham feito, né? Há pessoas que oferecem dinheiro, muitas pessoas, para manter o templo, agarra num molho de notas e dá-me um imenso dinheiro e dá-me. Aliás, ele tirou, quer dizer, não foi por mal, ele era já muito velhinho e parecia que estava numa outra dimensão. E eu disse ao tradutor, portanto ele não falava inglês, eu disse, que é isto? Desculpa, eu não estou a perceber. É para ti, leva. Ele sabe que tu estás com, ele percebeu que tu estás com um problema. Mas eu não posso aceitar, mas alguma vez agora venho aqui aceitar dinheiro. E eu acho que não é negociável. Ele vai ficar triste se não o tens mesmo que levar. Eu tinha ali o dinheiro exato para comprar o voo para ir para a Tailândia. Portanto, é este nível, pronto, que não está relacionado com a dança, não é? E a dança sendo ainda um marco, uma coisa absolutamente importante na minha vida, não é? Há este outro lado, e agora a vida familiar, claro, que este mundo espiritual, que eu depois deixei completamente ter, não é? Mas ali nestes países, na Índia, no Nepal, é possível realmente habitar neste outro tipo de existência, a vida decorre de outra forma, as coisas acontecem de outra forma. E isto também foi uma parte muito importante na minha vida. Eu hoje em dia não acho que seja possível separar a prática da dança da vida espiritual. Acho que é uma e a mesma coisa. Agora, nós podemos ser mais conscientes ou não disso, mas eu hoje em dia não consigo separar uma coisa da outra. E estás-me a contar essa história e eu acho que isso está tudo certo. Isso é o universo a tomar conta de ti porque é o que tem que ser. Tinhas que continuar com o teu caminho e era isso. É verdade. E foi ele que me disse, estou a arrepiar toda, agora lembrei-me que eu já me tinha esquecido disso. Eu nessa altura, pronto, eu tinha sido estudante de Biologia, houve ali uma série de circunstâncias que não me permitiram terminar o curso, depois entretanto a dança foi uma forma de eu começar a ganhar a minha vida, não é, economicamente. Quando é que tu começaste a trabalhar profissionalmente, mesmo à séria na dança? A ganhar mesmo o meu ordenado, digamos assim, eu acho que foi em 98, se eu não estou enganada. Na Alemanha já estava a fazer alguns espetáculos, também com a ajuda da professora, não conhecia ninguém, nem tinha ainda a confiança para andar a... Portanto, ela tinha um grande leque de influência, comecei a dançar, ela tinha uma trupe, integrei logo a trupe dela, e depois ela também já me pedia para fazer solos, e depois entretanto já me mandava para aqui e para ali, tipo, tu tens, ela assim, tens melhor aspecto do que eu para estas coisas, vai lá tu, ela tinha também o emprego dela, portanto, foi uma pessoa bastante generosa, mas sim, acho que foi 98, mais ou menos, mais coisa menos coisa, que eu me profissionalizei. Começar a dar aulas foi também lá foi em Katmandu que me pediram, conheci pessoas em ginásios e começaram a pedir, e também foi aí que eu ensinei. E este lama tibetano, também eu estava numa altura em que todo este período eu estava a vivê-lo como uma espécie de interregno, tipo, se calhar, pronto, estou aqui a viver esta loucura, mas isto se calhar não é a sério, não é? Não vou agora... Será que me vou mesmo dedicar à dança? Tinha esse tipo de dúvida. E a primeira vez que eu o vi, eu não abri a boca, porque aquilo é de tal ordem intenso a nível energético, uma coisa. Ele então, o Dalai Lama era aluno dele, portanto, para se ver eu nem conseguia abrir a boca, não, as minhas pernas tremiam, não é que ele fosse intimidante de todo, mas havia ali toda uma coisa que eu estava só assim ao pé dele, eu só estou aqui a respirar e está ótimo. Ele olhou para mim, eu não abri a boca.
Ele olhou para mim e disse assim, tens que dançar e vais fazer muitas pessoas felizes. Ele disse-me isto, sem eu dizer nada. E eu estava numa altura em que não sabia muito bem, ok, será que tenho que voltar à vida normal, à realidade, vou continuar isto? E ele deu-me essa certeza, portanto foi a partir daí que a coisa realmente arrancou e também foi aí que eu comecei a ensinar muito. Eu lembro-me, fiquei aterrorizada, então comecei a escrever tudo o que eu sabia, não é? Os isolamentos, isto, o que é que se faz com isto, o que é que se faz com aquilo, o que é que se faz com os braços, o que é que se faz no lugar, o que é que se faz em movimento. O caso foi engraçado e pronto, foi aí que começou todo o processo. Olha, falares do ensino, eu também, das coisas que estiveste a contar, uma coisa que eu gostaria de falar, que foi isso que tu disseste que eu também senti quando comecei a dar aulas, que não havia estrutura para o ensino da dança oriental. E quando eu comecei, como eu vinha de uma base de ballet clássico e dança jazz com muita estrutura, eu cheguei à dança oriental e eu aprendi ao início também por imitação. Eu via, a pessoa dava aulas e eu seguia. Pronto, era assim um bocadinho que nós aprendíamos. E é um pouco como se ensinava também em Espanha no flamenco e em muitas outras, no Egito, como eu ouvi dizer, ou seja, estas danças mais orgânicas, mais da terra, mais naturais, não é? Como é que eu vou dizer? Mais populares ao mesmo tempo, mas que a pessoa se profissionaliza, mas aprende desde pequenina, não tem escola, que não tem escola, também se ensinavam sem escola, não é? Ensinavam-se por imitação. Na Turquia ainda é assim, as bailarinas mais conhecidas são todas ciganas, todas, sem intenção absolutamente nenhuma. E aprendem nas festas, né? Eles também se levam tudo e mais alguma coisa, é a circuncisão dos meninos, eles são muçulmanos, né? Na Turquia, a circuncisão dos meninos, os casamentos, são festarolas, ainda assisti alguns em Istambul. E as crianças dançam, e as senhoras de idade dança tudo junto, e é aí que as crianças aprendem, portanto é de pequenino, não é? É de pequenino que aprendem, não é um ensino formal. Mas eu ia-te fazer esta pergunta porque eu depois acho que quem aprendeu na fase de transição do ensino informal para o ensino formal, eu acho que beneficiou um bocado, porque aquilo que eu sinto sempre foi a minha grande dificuldade. Eu consegui facilmente meter uma estrutura de aula de balé clássico na dança oriental, portanto, Sim. trabalhei, depois fiz a maior parte da minha carreira na dança enquanto professora em escolas de dança que a partir daquela altura que eu comecei, profissionalizei-me em 2003, que acho que foi quando fiz o workshop contigo, foi para em 2002, foi antes de tu ires para o Japão. Pois, esse antes do Japão, sim. E depois houve em Portugal, não sei se depois, pronto, na altura em que tu estavas cá, eu acho que tu não fizeste aulas com ninguém, não sei, digo eu, não sei se... Não fiz aulas com ninguém. Eu sei, a dada altura, a primeira vez que eu regressei cá, portanto foi depois deste período, isto é por países, foi Alemanha, Nepal, Índia. Eu estive na Índia 6 meses a estudar Odissi. Depois voltei a Portugal, acho que foi então aí essa tal formação de que tu falas, mas não tive aulas com ninguém. Eu sei que na altura estava cá, era a Prisca, lá, eu não estou em Portugal, lá, mas ainda acho que estou. Sim, a Prisca, era a Prisca, que era muito importante, sim, não era? Por acaso nem nunca a conheci sequer, e eu pronto, lá está, tentava dar aulas o máximo possível, e pronto, encontrar um bocado o meu caminho. Eu realmente, pronto, eu também tinha um pouco alguma experiência de contemporâneo, eu até comecei a dançar relativamente tarde, não é? Em termos formais, e aplicava essas regras da aula. Sim, pois, obviamente com formações, com outras professoras, especialmente, por exemplo, as americanas, né? Normalmente elas têm as coisas muito bem organizadas, aprende-se bastante, e ainda ficou muito em aberto, e a licenciatura que eu tirei em dança agora recentemente na Faculdade de Motricidade Humana deu-me então dicas, até estudos, os últimos estudos, não é? Em imensas coisas, até a nível de aquecimento, descobri coisas, andava a fazer coisas que não são erradas, mas o que está agora em termos da fisiologia do exercício, não é? O que está
Mas isso também está sempre a evoluir. Também está sempre a evoluir. Também, a nível Também é verdade. está sempre a Não evoluir. dava a fazer coisas horríveis e completamente erradas, isso não. Mas realmente é uma pronto, há realmente muita falta de estrutura e depois haver pessoas que, pronto, que notamos um pouco, não é? Ou ouve-se, ou vem-se a saber, não é? Que por vezes há pessoas que ensinam que não têm uma formação de base de dança, ou então também têm só de balé, por exemplo, ou fizeram balé, mas eu acho que o balé é tão diferente da dança oriental. É completamente diferente. Mas é outra coisa. Deixa-me só dizer-te um pouco esta questão que eu queria lançar assim um bocadinho para o ar, que é isso, que é o facto de nós termos formação a nível da dança formal e académica, ajuda no ensino de uma outra dança que é menos académica e menos formal, mas ao mesmo tempo, se a pessoa for fazer o encaixe total e só aprender a dança oriental ou as suas variantes mais tradicionais ou mais só através de um método muito formal, perde-se um pouco, isto é o que perde-se um pouco aquela coisa que... Porque, por exemplo, com a Prisca fazia muito um trabalho de desenvolvimento pessoal através da dança, que é o que eu faço com o meu e com muita estrutura. Mas era um pouco assim, era tu aprendias a dançar em conjunto, umas com as outras, olhar nos olhos. Embora depois tivesses uma parte coreográfica, que é um bocadinho parecido ao que estes povos aprendem no norte da África, Turquia, a dançar uns com os outros. Ou seja, uma coisa, a conexão entre pessoas faz parte do processo da dança. Sim. Isso é feito em escola de dança, só a trabalhar para o palco, perde-se um bocadinho, que é o que eu vejo. Eu acho que as novas gerações que estão a aprender dança oriental, nos últimos 10 anos, o que está a movimentar economicamente a nível do desenvolvimento da dança oriental são os festivais e os concursos. Portanto, é o que alimenta a maior parte das coisas, percebe? Portanto, é um mundo à parte. E então, toda a dança oriental é feita ou para coreografias de grupo ou para solos. Em concurso, cada pessoa vai competir, ou vai ser avaliada, ou vai ser... Portanto, é tudo para o palco. Não há aquela coisa... mesmo o improviso é feito sempre muito... Estás a perceber? Eu não sei eu própria nem sei pôr palavras. Eu estou a perceber perfeitamente. Estás a perceber? E a minha dificuldade é como é que se ensina esta dança sem cair nesse extremo que é só para o palco e sem ser uma coisa sem estrutura, não é? Essa é sempre a minha luta, em que a pessoa desenvolve, pode tornar performer, mas ao mesmo tempo não perde o feeling, a cena do conseguir fazer as coisas no momento, não é? Porque eu não sei, estavas a dançar aquele vídeo, eu dava a ideia que aquilo é improvisado, quer dizer, tu sabes o que é que tens de fazer, mas é improvisado e estás a improvisar e a tocar na música. Dá um gozo. Dá um gozo a gente fazer a coisa no momento e dançar e tocar e deixar acontecer. Mas é preciso muitos anos de trabalho para aquilo ser possível, muitos anos de trabalho. Exatamente. Trabalho, é verdade. E é isso que é difícil, eu vejo muitas alunas com muita pressa. É isso. Muita pressa, eu assim, não há nada de bom que não demore pelo menos uns 10 anos. É isso, olha, era essa a minha questão, tu conseguiste colocar a minha questão que eu nem estava a conseguir colocar a questão. Não há hipótese. Agora, vamos lá ver, eu, por exemplo, eu lembro-me, essa professora, eu só até ter encontrado a Artemis Murat é que eu tive comigo alguém que toca ziles. Muito bem. E então eu nunca tinha tido ninguém e eu quis logo de início aprender, porque eu adorava a ideia de ter ali uma certa independência e de me permitir uma certa interpretação da música. E então eu ainda me lembro certas coisas a nível de movimento, já não me lembro da parte do processo de aprendizagem, mas como eu criei um método para me ensinar a mim própria, eu pensei assim, isto é tudo coordenação motora, isto é tudo coordenação. Então ainda me lembro de direita, esquerda, assim mesmo de chapa, trau, e pé direito ao mesmo tempo, pé esquerdo ao mesmo tempo. A coisa começou assim, direita, esquerda, estou a fazer os pés. E depois já era, agora vou tentar que seja por exemplo, e depois já era e fui inventando e depois com... Isto demorou imenso tempo. Ora bem,
E também a nível de dança não estava como, pronto, como danço bem, eu agora estou completamente baixo de forma, semi-formada, mas pronto, vamos imaginar até aqui há 5 anos atrás, eu não dançava como no início, como dançava, tenho direito a dançar, pronto, olha, as pessoas gostavam, pagavam bem, gostava se eu dançava extremamente bem, acho que provavelmente o mais certo é não. Mas pronto, eu tinha que passar por aquilo, não é? Tinha que passar por aquilo e tem que ser os improvisos eram um bocado, sempre a improvisar, eu sempre dancei e obrigava-me, lembro-me que me obrigava a improvisar, de início parecia um robô autêntico, não é? Porque estava a pensar, não é? Que o córtex frontal ali a trabalhar, pronto, e obriguei-me a conseguir improvisar, porque é a parte mais importante. Agora, a nível de ensino, é muito curioso, eu tive resultados muito interessantes no Japão, com pessoas que são péssimas a improvisar, os japoneses adoram as coisas extremamente bem planeadas e eles planeiam de uma forma que é uma arte autêntica, até as conversas circunstanciais do dia a dia, está tudo um plano, tudo segue um guião, e então assim não há confrontação, é tudo muito suave. E então foi muito giro que eu tive resultados absolutamente extraordinários com mulheres que, não tendo aquele físico apropriado entre aspas, porque realmente em termos, né, aquela cintura estreita e a anca mais larga propicia logo o tipo de movimentos que nós fazemos, né, torna mais visível. Não tendo aquela personalidade supostamente fogosa que é suposto ter para a dança oriental. Não tendo muito jeito para improvisar, sendo tímidas, à custa somente de trabalho árduo, de dedicação, não falham uma aula. Era 2, 3 vezes por semana, lá vinham, e eu às vezes algumas delas não dava nada por elas, coitadinhas, e eu até me gostava de pensar isto para mim mesma. Eu até pensei, pá, é incrível como esta outra senhora vêm e de certeza que elas estão a ver, pronto, o processo é lento, não se queixavam, porque elas gostavam do processo, eles gostam do processo. E após 3, 4 anos, e é assim que temos que falar, não é? 3, 4 anos, estavam a dançar incrivelmente bem. E eu ficava só trabalho, humildade e dedicação. E conseguiam. E eu tenho pessoas, já estive aqui lá em Portugal, muito aquelas raparigas, as girassas, cheias de estilo, ai, uau, mas depois desaparecem após 3 meses, porque eu não sei, não lhes digo que são as maiores do mundo, ou não sei, ou sentem, não sei o que é que elas sentem, porque as minhas aulas são, eu ofereço muita informação, sempre, e dou sempre uma aula, nunca é a aula que elas conseguem fazer, é um bocadinho aulas que elas não conseguem fazer. É um bocadinho acima, sempre, tem sempre que ser acima. Sim. Aquilo que eu, pronto, a minha forma de trabalhar aquilo que tu estavas a mencionar, que é como é que se ensina uma dança que vem de um contexto completamente informal, chamemos-lhe folclórico, cultural, que é ensinado de forma absolutamente espontânea, não é? Mesmo o profissionalismo da dança oriental, seja estilo egípcio, vem desse informalismo. Também, mas depois há regras, não é? O palco, Sim, tem regras. O que eu tento fazer é as bases técnicas muito importantes, ali um bom trabalho, muita coordenação motora, porque esta dança requer, pronto, não é? Estamos a fazer às vezes 2, 3 movimentos ao mesmo tempo, requer muita coordenação motora e depois trabalho sempre muita improvisação nas aulas, sempre, mesmo em aulas em escolas em que as pessoas vêm, um dia vão para a dança oriental, outro dia vão para não sei o quê, flutua muito, faço sempre esse tipo de trabalho, quase sempre acabamos em roda e fazemos improviso. E é sempre a mesma conversa, se quiserem usam os passos que tivemos a dar na aula, se quiserem façam o que vos der na real gana, mas deixem-se ir, porque dançar, especialmente este tipo de dança, é isto. E dançar, pronto, e depois foi outra coisa que eu estudei na universidade, tem um leque enorme, não é um leque enorme, mas há uns 5 aspectos essenciais, não é? A dança tem um aspecto técnico e artístico, eu diria que o artístico e o técnico estão ali
lado a lado, não é? Em que alguém com 18 anos, ou que vai para o conservatório estudar dança, ou vai para uma companhia profissional, não vai ali para fazer amizades, não vai ali para alinhar as chakras, vai ali para trabalhar no duro. Nós, às vezes, a alinhar as chakras, vamos todas abraçar-nos. Eu acho isso absolutamente fantástico, atenção. Mas naquele contexto é para trabalhar no duro e é uma questão absolutamente e puramente técnica. Agora, por exemplo, maioritariamente as alunas que eu tenho tido estão num contexto. São pessoas comuns, não é? Que vêm dançar como um hobby, e aí então temos outras coisas, temos muitas outras coisas em par, não é? É óbvio que eu lhes quero dar a técnica, é óbvio que eu lhes quero dar vá lá, veracidade da dança, não é? A parte técnica, mas depois há ali um aspecto social que é extremamente importante, às vezes tem que permitir umas conversetas. Há um aspecto emocional muito, muito importante, há muitas pessoas que já vêm com muita bagagem, entre aspas, coisas que impedem, não é? Que impedem que a dança aconteça, não é? Não acreditam nelas próprias, se eu tivesse mais isto, menos aquilo, a lista pode ser interminável. Uma das coisas que eu sentia, não sei se sentiste isso também, pronto, nos vários contextos de ensino, não é? Que é exatamente isso, criar esse ambiente para que a pessoa se possa soltar, não é? Porque é tudo também uma questão de energia e ambiente emocional para que a pessoa fisicamente se possa soltar. Depois há todo o outro aspecto de, por exemplo, ter que levar esse grupo de pessoas que não é profissional, nem tem como objetivo serem profissionais, para o palco fazer uma coreografia, não é? Portanto, é quase como se fosse aquilo que eu sentia muitas vezes, que trabalhei em muitas escolas de dança mesmo, às vezes é quase um trabalho completamente oposto. É muito diferente. É muito diferente, muito diferente. É difícil de conciliar no mesmo ano letivo, conseguir aulas em que a pessoa vai libertar-se do stress e depois tem que participar no espetáculo da escola. Com imenso stress, com muito stress. Com um grande stress. E isso para mim deixava-me muitas vezes como professora num grande conflito, não é? Porque uma coisa é ser coreógrafa de bailarinas profissionais ou de bailarinas com aspiração a serem profissionais, claro. Ou semi-profissionais, pronto. Claro. Outra coisa é levar toda a gente ao palco, que até eu gostaria de viver essa experiência, mas não em stress. Não em stress. Pois aí a parte cultural é muito interessante, porque no Japão, a dada altura eu já tinha péssimo desculpa. Eu a dada altura na reta final já tinha quase todas as minhas aulas só num estúdio, que tornou-se quase um estúdio de dança oriental, mas antes também tinha noutras escolas, e as escolas gostavam de ter, eles chamam-lhe o Hapiokai, é o festival, não é bem festival de fim de ano, é uma celebração, e fazem 2 por ano. Então, eu chegava a ter que fazer 2 vezes por ano, umas 20 e tal coreografias de cada vez. Daí já era as fusões todas e mais alguma, mas me explicava tudo isto às alunas. Agora lá está, como elas vinham religiosamente às aulas todas, como se combinássemos algum ensaio extra, lá estavam elas todas. Como eu conversava no início relativamente a expectativas, vamos tentar fazer isto, vamos tentar fazer aquilo, e conseguíamos sempre cumprir os objetivos. Agora, pronto, em Portugal era um bocado diferente. Não quero estar... Pronto, porque nós temos aquele grupo de alunas que estão super entusiasmadas e que... Não, no início toda a gente muito entusiasmada, mas o que é que me acontecia quase sempre? Quando era turmas mais pequenas, noutras escolas, até não tive grandes problemas, mas pronto, recentemente estava numa escola muito grande, fantástica, que eu adorei, mas atraía muitas pessoas, toda a gente no início estava muito entusiasmada, e eu tinha a tal conversa. Eu disse assim, olhem, vai haver o festival da escola, havia sempre realmente grande pressão para que as turmas participassem, as pessoas querem, e eu no fundo sei que participando e correndo bem, é uma grande alegria no final, não é? É uma grande conquista. Só que eu diz assim, as coisas vão mudar um bocadinho. A Tânia das aulas normais é uma, a Tânia dos ensaios é outra. E não é muito simpática. Não,
eu até tentava, pronto, não gosto de estar a tratar mal ninguém, mas há coisas que, por exemplo, só tínhamos às vezes uma aula por semana. É assim, eu não quero aparecer lá com os bracinhos ao lado, passo, anca, passo. Vamos fazer algo um bocadinho, pronto, melhor do que isto, não é? E a coisa começava muito bem, mas depois sempre chegávamos perto do espetáculo e tinha pessoas a desistir. Isto com formações muito, pronto, relativamente intrincadas, não é? Em que acabava eu, quase regra geral, acabava eu a ter que entrar também, para colmatar a ausência de alguém que se lembrou uma semana antes, isto não é para mim, eu gosto de dançar livremente. Olha, eu também, olha, eu também gosto de dançar livremente. Mas agora isto é um compromisso do grupo, somos todas importantíssimas, e aí vê-se a importância realmente do indivíduo no grupo. É um grupo, somos muitas, sim senhora, mas uma faltava e quebrava ali logo, e eu tinha que alterar a coreografia toda. E tinha, agora vou de férias, agora não sei o quê. Então eu perdia uns 4 meses de vida com cada espetáculo. Sei. Eu peço imensa desculpa. É realmente, se calhar, não se pensar bem nas coisas, porque aquilo é chato ter que memorizar uma coreografia. Eu dizia, vocês vão ter que treinar em casa todos os dias, nem que seja só ouvir a música mentalmente. Passado uma semana, eu via que a maior parte das pessoas não tinha treinado. Ora bem, eu compreendo que a vida é complicada, é filhos, é o trabalho, mas é assim, como disseram de início que era possível, mas depois deixar de ser possível a meio do projeto, havia essa dificuldade. Mas depois realmente eu penso, isto é quase é violento, não é? Levar pessoas normais, entre aspas, que o normal é excepcional, não é? Mães com trabalho, é uma grande violência, e depois nunca há salas livres para ensaiar, para ter ensaios extra, é uma grande violência consegui-las pôr a fazer qualquer coisa pronto, porque eu depois também gosto que as pessoas façam já uma coreografia engraçada e Claro, porque fiquem bem. a partir do momento em que vai ao palco já não é só sobre a pessoa, é sobre também quem vai ver. Não é? Exatamente. Portanto, tem que se pensar não só na sensação que o aluno tem durante a aula, mas também no efeito que vai ter em palco. Claro, estão-me a representar. Estão-te a representar o teu trabalho também, não é? E eu tenho a obrigação também de as proteger. E era isso que eu tentava. Às vezes eu acho que havia se calhar uma falta de confiança, que também é um salto, não é? É um salto ali, está um abismo e tem que saltar em frente e confiar que há ali uma rocha em frente. Eu digo assim, isto agora, eu começava sempre com a coreografia um bocadinho mais complexo possível, para o grupo que era. E eu disse assim, vocês confiem em mim, porque se eu vir, chegamos a dada altura, falta um mês, a coisa não está a funcionar, eu altero isto. Pronto, eu tentava fazer isto, né? Em vez de começar pela fasquia completamente mais baixa possível, começava com um bocadinho mais alta, não é? Não se preocupem, vamos fazendo pequenas alterações e não vos vou deixar ficar mal em palco. Isso também era uma coisa muito importante, não é? Acho que muitas tinham medo, isto não vai funcionar, e tinham medo que fossem fazer uma figura no palco e iam-se embora. Se elas soubessem que em aulas com alunos quase profissionais havia alterações enormes a serem feitas uma semana antes, em cima do joelho, mas lá está, as pessoas têm capacidade para o fazer, não é? Pronto, e trata-se disto, mas realmente é complicado. Agora, eu se puder, esse stress do palco é um bocado complicado para esse tipo de pessoa. É complexo, é uma coisa que se sabe muito bem quando se consegue. Por exemplo, todos estes festivais que eu estou a falar, todas estas aparições, estes espetáculos, correram todos bem. Todos. Sim. Correram todos bem no fim. Mas para chegar lá foi um processo complicado. Sim, eu sei, tenho essa experiência. Tânia, eu tenho mais 2 perguntas. Nós já passámos um bocadinho do tempo, mas também não começámos logo. Tenho só mais 2 perguntas. Sim, claro. Vou tentar ser o mais sucinta possível. Claro. Uma delas é exatamente isso, se tu me podes fazer assim um resumo, um apanhado entre as diferenças da tua vida profissional como bailarina e professora fora de Portugal e como é que tu olhas para o trabalho da bailarina dança oriental em Portugal,
partindo do princípio que a bailarina também é professora, não é? Que é uma coisa que está Sim, sempre bastante claro. associado. Como é que tu olhas, tu consegues, já tiveste tantas experiências e viveste em tantos países, conheces tantas outras realidades, não só como visitante, não é? Eu também já viajei para muitos países, mas mais como visitante, portanto eu consigo... Morei mesmo em vários Tu sítios. consegues ver o nosso país, o Portugal, que é o teu país, mas de fora, não é? Eu acho que tu tens consegues ver isso também de fora e de dentro, porque também os últimos anos tens trabalhado Sim, em sim. Portugal, agora que estás outra vez fora. Infelizmente, acho que talvez como... Bom, a dança oriental é um pouco particular, mas pronto, regra geral, as artes em Portugal, nós sabemos como as coisas são, não é preciso dizer muito mais. A dança oriental padece de um problema qualquer, eu acho que bem, o problema não é da dança oriental, em termos culturais, não é? Temos ainda um problema qualquer com este tipo de dança que eu não encontro noutros países. Nomeadamente a Ásia, é engraçado, tem uma vivência com o corpo, eu tenho a impressão que é isto, porque trata-se de uma questão de corpo, de pele. Tinha uma vivência tão natural, sítios como... não, por exemplo, no Nepal eu cheguei a dançar, acho que chama-se Pashupati, é um complexo, é um templo absolutamente enorme, com zonas inclusive dedicadas à cremação, porque essas partes estão um bocado, pronto, hindu, assim, este era hindu e budista, um bocado misturado no Nepal. E é claro que eu não estava com o fato de dança oriental típico, né? Estava tapada, mas ainda cheguei lá a fazer umas filmagens num local mais discreto, etc. Era giro, ainda estava lá com uma equipa engraçada, e depois as pessoas juntaram-se, tudo muito tranquilo, a ver. Em Portugal é os assobios e os piropos, eu tenho que estar a dizer isto, não é? Mas pronto, ainda não conseguimos lidar com a dança, com o corpo, com uma mulher. E depois temos aqueles fenómenos naqueles bares, cafés orientais, com xixa e tudo mais, em que eu também agora, até à minha gravidez, também dancei muito, sítios muito simpáticos, com pessoas os donos, não é? Os proprietários por detrás, querendo muito, muito, muito ter dança, sendo pessoas que adoram a dança oriental, toda a cultura, etc. Mas depois nós vemos que a nível da reação do público há sempre aquela timidez. E uma reação defensiva, Sim, uma reação defensiva. Sim, meu amor, o pai comprou isso. Oh, obrigada, Mãe, já estás aí há muito tempo. Daí eu fui à rua com o pai. Ai, que bom, vai lá. Cuidado, amor, não deixes que isso. E essa parte realmente é pena, porque eu dancei vários anos no tal restaurante turco em Osaka, onde também já tive a oportunidade de participar em espetáculos de palco muito interessantes, até uma vez o Festival de Dança Sagrada, de Música Sagrada, que eu tenho a impressão que eu já não sei se isso ainda acontece ou não, mas acho que até foi uma coisa iniciada pelo Dalai Lama, mas aquilo era um evento, uma coisa absolutamente mágica, e uma vez decorreu na Tailândia, quando eu lá estava, e eu lá me consegui imiscuir, pronto, ajoelhei-me, por favor, deixem-me, e participei, foi uma coisa absolutamente mágica, mas por exemplo, diverti-me imenso naquele restaurante turco em Osaka. No final, os japoneses um pouco tímidos, um pouco reservados, mas adoravam o espetáculo, achavam aquilo máximo. No final eu punha toda a gente a dançar, umas danças folclóricas turcas, ríamos-nos, divertíamos-nos, e parecia que não havia maldade nenhuma, não é? De haver a roupa que eu tinha vestida, no final até tentava pôr um véu, mas às vezes era sem véu, tudo completamente à vontade, sem... E aqui é assim, aqui não é aqui, eu não estou em Portugal. Mas em Portugal, não é? A diferença entre a mulher... mentalmente, entre dois tipos de mulher, não é? A mulher séria e a mulher pecaminosa. Não sei se não terá aqui influência da Igreja Católica e nossa herança católica. Eu não consigo, pois, não consigo perceber muito bem. Pois, por exemplo, sei, e até tenho uma certa inveja, nos Estados Unidos, pronto, tenho muita gente conhecida, também patrocinei algumas pessoas de lá, a Sadie, que é muito conhecida,
uma pessoa absolutamente 5 estrelas, as pessoas mais humildes, ela altíssima, linda de morrer, uma técnica absolutamente brutal, aparece-me de jeans e de body, oh, hey Tânia, cool, completamente, uma atitude absolutamente fantástica, e eu, pronto, sigo estas pessoas, vejo o que é que elas fazem, outras bailarinas, até que eu não conheço, mas que gosto do trabalho delas, vejo-as a dançar nestas casas, pronto, é restaurante, mas depois tem um espaço apropriado à dança, ou tem palco mesmo, né? Tem um palco não, uma zona não é mais alto, portanto é uma zona especialmente para a dança, com música ao vivo, uma diversão, o público a divertir-se, as pessoas a dançarem, e realmente esta é a grande diferença que eu... É a grande diferença que eu vejo aí em Portugal, ainda vejo que não é bem compreendido. E também não penso que seja, quer dizer, a maior parte, conheço várias pessoas profissionais na área, grandes colegas que eu respeito e sei que dançam maravilhosamente bem, que dançam com as roupas adequadas, que representam os seus estilos de forma absolutamente digna e profissional. Portanto, a culpa não é destas pessoas. Também não sei o que será, e também há uma coisa muito curiosa, eu tenho que dizer isto, porque há umas horas atrás estava a pensar, mas o que é que eu vou dizer? E houve uma coisa que eu me lembrei, que me surgiu, uma coisa muito importante. Eu no Japão tinha muitas pessoas com 40, 50, 60 e 70 anos a virem experimentar a aula, tranquilamente. Eu já tenho 60 e tal anos, mas depois todas direitas, todas secas, todas produzidas, mas tenho 60 e tal anos, mas está tudo bem, não está, posso participar. Aqui, eu tenho pessoas com 40 e poucos, aqui em Portugal, desculpa, quase com medo. Ai, mas será que... Eu não sei o que é que... Não sei muito bem também o que é que se passa, que uma mulher com 40 e tal anos já considera que não tem experiência em dança, considera que não tem direito, ou que não pode, ou que não consegue vir a uma dança da dança oriental, e no Japão as pessoas aparecem, já também estão fisicamente bem, não é? As pessoas idosas no Japão estão muito bem fisicamente. E portanto eu acho que isto também era uma questão muito importante, porque é que não... E também há a cultura, por exemplo, nas escolas comerciais, não é? Onde eu tenho ensinado, há esta cultura da juventude, não é? E as danças da moda, os heels e os burlesques e as fusões disto e daquilo. E não se fala muito de danças ancestrais absolutamente importantes. Eu tive várias pessoas ao longo de 20 e tal anos, tive pessoas cujos problemas posturais se curaram, tive uma senhora de idade no Japão que ia fazer uma cirurgia qualquer devido a problemas de incontinência urinária, que de repente deixou de precisar, e ela veio-me contar a história, depois o médico diz, mas o assoalho pélvico está muito mais forte, no que é que eu ando a fazer? Olha, ando a fazer dança oriental, olha, continuo. Coisas destas, não é? E as escolas não falam disto, portanto é a dança, gostam das danças da moda, as danças que atraem mais a juventude, e penso que era importante falar disto, não é? Porque há um bocadinho o culto da juventude, não é? Eu sinto aqui que há um bocadinho o culto da juventude. Eu, por exemplo, já sou, supostamente, e eu ouço algumas pessoas dizer, uma bailarina fora de prazo, não é? Já passei dos 40. Mas a verdade é que o meu corpo nunca fez as coisas que fazia, faz coisas hoje que não fazia antes dos 40. O meu corpo está muito melhor, quer dizer, eu hoje em dia faço 3 espargatas e se calhar há uns 10 anos atrás só fazia 2, não é? Tens que estar a justificar. Não é? Tipo, a mostrar, mas eu faço e acontece. Há aquela coisa que a partir de uma certa idade, uma mulher respeitável, uma mulher já não se dá, já não pode ser bonita, não pode ser sexy, não pode ser sensual, não pode ser sexual, não pode ser não sei o quê, e muito menos uma bailarina que mostra o corpo. E eu acho que isto é assim uma mentalidade geral que eu vejo, para além de que muitas mulheres não estão bem com o seu próprio corpo, de maneira nenhuma. Ok, Catarina? Sim. Deixa eu ver só aqui a mensagem que gostaria de poder partilhar algumas ideias. Ok, mas podes perguntar depois. Tânia. A Catarina tem que ser. Beijinhos, obrigada pela tua pergunta. Nós também já nos estamos a esticar. Isso eu vejo bastante e tem sido sempre assim uma luta, não é? A mulher tem que estar sempre uma mulher bonita, que se assume bonita, sensual, que não tem vergonha do seu corpo, que gosta do seu corpo, parece que é mal vista. Gosta de se arranjar. Não tem problemas, não tem complexos.
Ai meu Deus, olha, parece que perturba os complexos que a maior parte das mulheres. Exatamente, exatamente. Eu sinto isso, eu sinto que há sempre muita competição, muita coisa, muita comparação, e eu acho que depois isto na dança oriental, que acaba por ter um bocadinho. A dança oriental, às vezes, em vez de ser vista como uma coisa natural, às vezes é vista como uma compensação por uma coisa qualquer que falta. Compreendo. Estás a ver? Não Pois, sei. eu vejo muita, pronto, vejo assim um bocadinho, peço imensa desculpa, de forma superficial, não é? Mas uma pessoa também já tem o olho treinado e já consegue identificar certas coisas rapidamente, não é? Às vezes vê-se vídeos, ou pronto, festas de escola, ou fotografias em que os fatos são caríssimos, são fantásticos, e as produções, e as posas, e depois a dança ainda está num estado muito... Enfim, ainda não está muito trabalhado, e que por vezes é mais pelo fato, pela roupa, pela aparência, Pela experiência. na dança, Sim, pela experiência. propriamente para aprender e estudar a técnica em si, por exemplo, a cultura, a música, que regra geral as alunas não têm assim tanto interesse, não é? Em saber logo... Eu acho que tudo que tem uma aprendizagem lenta, não é? Um resultado lento, é menos apelativo. Tudo Sim, que absolutamente. mais rápido de se alcançar, um resultado imediato. E eu também passei por esse processo todo, de levar as alunas logo a palco e fazer tudo, e passei por todo esse processo e por essa experiência também que tu descreveste. Hoje em dia tenho uma postura completamente diferente, acho que o próprio palco também tem que ser conquistado, tem que ser amadurecido, valorizado, não é? Tipo... Sim, estou a compreender. Pronto, uma coisa é o sarau, o espetáculo Sim, o sarau, a fotografia de grupo, com os familiares a verem, pronto, é uma coisa muito, muito, muito particular. Mas existe, até questões básicas de segurança existem, por exemplo, uma coisa que por vezes se nota, e quando estamos a trabalhar para uma escola, não é? É que existe muito pouco tempo de ensaio, as luzes são... Aquelas luzes de palco são muito próprias, não é? Uma pessoa precisa de se acostumar, há todo um tempo, não é? Que é necessário ter no palco para haver alguma habituação. Para que o palco também seja um lugar onde a pessoa se senta à vontade e possa ter uma boa experiência. Exatamente. E às vezes é um pouco atira para ali e são esperados resultados absolutamente fantásticos, e depois... E pronto, ou então por vezes tentar, às vezes também vejo e considero um pouco perigoso, que é, enquanto é em grupo talvez seja diferente, mas algumas professoras darem oportunidade de fazer solos em espetáculos como uma forma de as agarrar, não é? Vou-te dar esta oportunidade, e não sei, ou mantens-te comigo, ou não sei, como numa espécie de... E é aí que eu vejo aquela coisa de que às vezes as pessoas, porque é que o dar o espaço para a pessoa ir fazer solo é uma forma de agarrar a pessoa, não é? Porque é que as pessoas precisam tanto de aparecer, não é? Pois, exatamente. A questão é mais lá atrás, não é? Uma coisa é tipo, tu pões um desafio, eu vou, quero dançar, quero ter coragem, ou seja... Eu hoje em dia ponho as minhas alunas tudo à volta. O que é que vocês querem? É mais assim, mais uns programas de o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Temos isto no menu. Cardápio. Cardápio. O que é que vocês querem? Quer fazer solos, faz solo. Não quer fazer solo, não faz solo. Quer fazer coisa, faz. Não quer fazer, não faz. Eu hoje em dia, pronto, quando criei a academia online, assim, bem, isto vai ser completamente diferente do que eu tenho feito até agora. Vai ser o mais fora da box até hoje, usando a minha experiência toda, não é? Mas eu acho que tem a ver um bocadinho com isso. E a partir do momento em que tu começas a trabalhar esta dança só para o palco, aquela parte que tu falaste... Sim, essa parte desaparece. Já foi, desaparece. Eu, por acaso, a única vez em que eu... É assim, eu já tive muitas alunas que, entretanto, até começaram a estar com outras pessoas, em que, entretanto, já dançaram sozinhas, ou já estão profissionais, ou já me aconteceu absolutamente tudo. Pronto, também não as tenho seguido, nem sei muito bem.
Agora, alguém que eu tenha seguido até esse momento de ter dançado sozinha, um solo em palco, aconteceu no Japão, em que eu tinha um grupinho. Eu realmente, pronto, como faço... Pronto, as expectativas são altas, não é? E houve ali um grupo em que elas vias, não é? A desenvolver, eu pensei, fogo, elas dançam imenso, deixa eu cá fazer qualquer coisa. Foi mesmo isso, não foi? Vamos fazer um grupo e agora vocês têm que chegar aqui. Não, elas chegaram ali, por mérito próprio, por virem às aulas, e eu então digo, olha, querem fazer alguma coisa juntas? E então, pronto, começámos a fazia as coreografias de grupo, fazia eu naturalmente, mas depois comecei a puxá-las para elas criarem os seus solos. Que música é que tu gostas? Não era a música que eu queria, e elas, engraçado até, uma era muitas fusões, outra era muito egípcia, e estava com a professora de estilo turco, só que eu puxava sempre, eu tentava sempre dar as outras coisas. Olha, vai também fazer aulas com não sei quem, que havia lá uma professora boa, e dava-lhe ideias a nível de música, e ela já tinha técnica suficiente para trabalhar sozinha, uma delas era a Hiroe, e epá, a rapariga começou a fazer solos. Queres dançar? Quero, vamos a isto. E a outra também, eram essas duas. E depois também houve uma outra, mas essa depois aproveitou logo para desaparecer e começar a escola dela e o meu nome nunca ter sido mencionado em lado algum. Fazer concorrência. Também acontece, isto também acontece. Está tudo bem, pronto. Mas pronto, ainda bem. E também ficou a dançar lindamente. Consegui pôr lá a dançar lindamente, estilo egípcio, sem eu próprio dançar. Isso é que é um bom professor. O bom professor faz isso. Eu não vou estar a querer pessoas que eu vejo que, em termos de gosto pessoal, em termos de estrutura física e na forma de dançar, não vou querer que elas façam o que eu faço. Somos todas diferentes. E levei-as para isso. Aliás, muitas alunas minhas até foram, se calhar por contraste com o embate, com perceber, epá, não, eu quero uma coisa mais soft. Mas eu já lhes tinha dado a técnica básica. Eu regra geral, no início em quase todas as aulas, eu dou uma coisa eclética geral. Não estou a dar aquelas coisas mais específicas, nem a dançar com a dança mais tradicional turca, que pode ser difícil, né? Os tempos são muito difíceis. Portanto, começo com uma coisa generalizada, corpo. Porque pronto, sem o corpo não se dança, não é? Exatamente. Começa-se por isto, é dar a técnica toda. Depois a forma como a usam, e eu realmente, por exemplo, o ter visto alunas transformarem-se em profissionais, como eu estava a dizer, eu penso que isto é algo de que eu me orgulho bastante, é o facto de ter conseguido fazer com que alunas minhas, estando a estudar essencialmente o estilo turco, tenham transitado para o estilo egípcio. Uma delas até sei que já ganhou uns prémios lá no Japão, porque tinham a técnica base, que depois dava para qualquer coisa. Portanto, eu não gosto de especializar logo no turco, dou uma técnica geral para toda a gente. Uma técnica geral que depois permite-me então uma especialização. Porque eu acho que a especialização é uma fase mais tardia, não é? É uma fase mais tardia, sim, eu também sempre fiz um pouco isso. Depois do que acontecia, a certa altura eu fazia várias fusões, ou ia mais para o oriental, podia mais ir para o egípcio e depois ia para as fusões e fazia isso, dava assim uma base. Olha, Tânia, e agora, para terminar, quais são os teus planos futuros na dança? Os meus planos futuros na dança? É uma boa questão. Olha, eu agora tenho uma coisa pendente, importantíssima, que tem que acabar até outubro, que é o mestrado. É na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, que causa assim alguma surpresa, mas eles têm um mestrado que é crítica, curadoria e teorias da arte. E são pessoas ali na Faculdade de Belas Artes com uma mente muito aberta, portanto eu até no primeiro ano, no ano curricular, não é? Todos os trabalhos que eu fiz, tudo relacionado com dança. E agora, portanto, o segundo ano, que depois sofreu muito com a questão do Covid-19, ainda assim consegui apresentar, fiz um trabalho prático, em que lá está, aquele meu outro lado, um pouco mais do contemporâneo, do Butô, que também foi algo que eu estudei, e também da questão da ecologia. Gosto muito de site-specific também, portanto que é até algo que começou com as artes plásticas, mas depois também nos anos 60, especialmente nos Estados Unidos, também transbordou para a dança, que era a dança sair do palco completamente e ir para o espaço urbano, depois também mais tarde também para o meio natural,
E portanto falta-me agora escrever. Pronto, eu fiz um trabalho prático, que filmei, foi uma complicação no meio, no meio da pandemia, lá consegui apresentar aquilo. E portanto tenho que o terminar. Tenho que terminar e depois tenho que olhar para trás, foi um processo extremamente difícil, tenho que olhar para trás e perceber o que é que aquilo me deu. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer, eventualmente, agora estou em Bruxelas, não vou estar aqui muito tempo, mas ao regressar a Portugal, eu penso que ter um estúdio meu, físico, vai ser algo importante, até como um espaço não só para mim, mas em que eu permita, talvez, pronto, todas as críticas que às vezes eu faço a coisas que não gosto, então olha, vamos agora tentar criar um espaço onde se consiga ensinar a dança e aprender a dança de uma determinada forma, não forçosamente só comigo a ensinar, se calhar até afastando-me um pouco, mas tentar realmente criar um espaço, criar aquilo que idealmente eu considero um ensino, processo de ensino e aprendizagem da dança oriental e não só. Talvez também ter um espaço em que permita crianças, enfim, com alguma dificuldade em acesso às artes, quer por questões económicas ou culturais ou sociais ou relacionadas até com o local, por vezes, onde vivem, não é? Às vezes, por isso, simplesmente não há acesso a certas coisas, tentar criar um espaço onde isso possa permitir que as crianças são o futuro. E se não incutimos estas ideias de cedo, seja que forma de dança for, seja o que for, é tudo bom. O dançar, o socializar através desse meio. Portanto, sem dúvida, a criação de um espaço que permita pôr estes ideais em prática, porque eles demoraram muito tempo a serem criados. É isso que eu te ia perguntar, aliás, que eu também sinto, né, com esta idade, que uma pessoa consegue ter uma visão mais madura do que é o ensino e do que é que deve transmitir, do que deve exigir determinadas pessoas. Eu acho que eu comecei a dar aulas, faz parte do caminho, né, mas eu acho que agora sei ser melhor de ensino do que quando, nos primeiros anos, acho que eu não sabia o que é inevitável, é inevitável. Mas também repara, há pessoas que vêm da dança académica, clássica, e que se tratam extremamente mal os alunos, não é? Que fazem as... Pronto, lá está, tem a teoria toda, tem a formação, mas depois falta aquela parte humana, não é? Eu, para mim, esse lado, o lado da dança como veículo transformador, nunca chegando à parte do alinhamento das chakras, eu estou a brincar. Eu também não sou assim muito esotérica. É o corpo faz isto tudo. O corpo, exatamente. O corpo é extremamente inteligente. Em segurança, em alegria, num ambiente de confiança, não precisamos de nada esotérico nem nada de... Nada, eu sou da mesma opinião. A confiança começa a transbordar nas pessoas, começam as colunas endireitam-se, os soalhos pélvicos fortalecem. Os fortalecem-se. Os sorrisos aparecem, o cabelo cresce. Eu tenho visto coisas absolutamente lindas a acontecer. Com a música e com a dança e só as coisas a acontecerem, não é? De forma natural. Eu também sou dessa. Exatamente. Isso para mim é a minha forma de espiritualidade. Depois aquela história que tu contaste é só tipo o universo a fazer a parte dele. Não, é outra. Eu às vezes nem própria quase acredito que aquilo tenha realmente acontecido, mas aconteceu. Sim. É mesmo. Olha, Tânia, eu não quero tirar mais o teu tempo. Eu adorei, ficava aqui a conversar contigo, isto acaba por ser uma conversa. Olá! O nosso convidado. Não te fiz assim nenhuma pergunta a nível... tinha muito mais perguntas para te fazer a nível de... Claro, esta conversa durava agora aqui horas. Claro. Eu acho que o importante aqui foi falado, o tema da entrevista ser a história da dança oriental em Portugal, ter um pouco o registro da tua experiência, uma bailarina portuguesa que começou a carreira bastante cedo, foi das primeiras bailarinas de dança oriental em Portugal, que a tua carreira foi feita sobretudo no estrangeiro, mas tu deste um grande contributo para a dança, olha, a influenciar a minha própria dança. Olha, digo-te já que depois daquela formação que a gente fez,
eu fiquei a querer saber fazer cambrês à séria. E então comecei, de facto, foi aí que eu comecei a aprender, a ficar com vontade de fazer cambrês à séria, a estudar o meu corpo, depois mesmo de já ter feito a formação na Escola Superior de Dança. Aí é que eu senti que, ok, eu quero aprender a fazer É um cambrês à bocadinho séria. diferente, lá está, é uma forma diferente de fazer, claro. Sim, É uma abordagem. e juntar e ver até onde, quais os limites do meu corpo, até onde é que eles podiam ir e integrar assim, algum movimento do teu trabalho de chão nas minhas fusões, sempre nas minhas fusões, porque eu nunca subscrevi nenhum estilo específico, lá está, sempre dei as bases, mas o resto sempre gostei de fazer criações. E pronto, és uma pessoa de quem eu adoro imenso o trabalho como pessoa e como artista, como bailarina, como professora, porque já tive a oportunidade de te conhecer nessas três vertentes e só te agradeço. Eu te agradeço a tua, bem, no fundo, humildade, não é? É preciso humildade e és alguém que estuda incansavelmente, trabalha incansavelmente, isso para mim é de louvar. É realmente, nunca te, vá lá, nunca ficaste sossegada, não é? Ai, já está, já sei tudo, não é? É Pois, impossível. não só Nós se quanto mais nunca. cheio, menos cheio. Mas pronto. Pois, exatamente. E portanto, quero-te agradecer esta oportunidade. Acho que é um projeto muito interessante. Desejar a melhor sorte. Tenho a certeza que vai correr muito bem. Tenho a certeza que todas as pessoas pronto, que se encaixam neste período cronológico, né? Quando tudo começou a acontecer aqui, aí em Portugal. Tenho a certeza que toda a gente vai participar e acho que vai ser muito engraçado e até uma forma de reencontro. Quem Sim, sabe? sim, exato. E pronto, e deixar um pouco aqui estas partilhas, estas histórias para as novas gerações que queiram saber, Também. que queiram vir a fazer dança oriental, até só por saber. Eu depois vou partilhar esta entrevista, vou pôr no canal do YouTube, vou enviar a gravação também, se tu quiseres depois pôr no teu canal, como tu quiseres. E vou deixar os teus links dos teus 2 canais do YouTube e o teu website, Coitado, nas tuas páginas, então vou obrigada. pôr isso tudo. E queria dizer também a quem for ver esta gravação antes do dia 22 de maio de 2022, que a Tânia Luís vai estar a dar um workshop sobre dança oriental turca durante 2 horas. Portanto, ela vai dar um workshop fantástico, com parte teórica, parte prática, assim, um intensivo para quem quer saber sobre esta dança. Vai dar online, na Academia Yolanda Dance Online. E portanto vocês só têm que contactar comigo, manda-me um e-mail, yolanda@yolandadance.com. Eu também vou deixar tudo na descrição do vídeo, que vou colocar no YouTube. E vocês são todos muito bem-vindos a inscrever-se. Podem fazer o workshop também por gravação. Vai ser uma matéria super rica. Para quem não conhece este estilo, vai ficar a conhecer as bases principais. Garanto-vos, a Tânia é uma excelente professora. Eu aprendi com ela. Portanto, eu passei a olhar para um vídeo de dança oriental turca e identificar os movimentos. E acho que isto pronto, é extremamente importante. E depois a pessoa, a partir dali, também sentir o que é que quer estudar, quer mais para ali, quer mais para ali. Exatamente. E só mais uma pergunta, eu não me calava. Tu também sabes o estilo libanês? Eu faço um bocadinho isto agora, eu não sei se devia dizer isto desta forma. Sim. Quando eu tento fazer egípcio, faço libanês. Porquê? Pronto. Porque o libanês é um bocado, é mesmo isso, não é? Há ali um lado, é mesmo um pouco uma mistura entre os dois. Pronto, agora não vou entrar em pormenores. Eu nunca tive. Não, tive uma vez um workshop com uma libanesa, já não me lembro. Há uns vídeos fantásticos e olha, eu até posso dizer um nome que podem procurar no YouTube, que é Rigala, Rigala, se eu não estou enganada. Uma bailarina libanesa que me deixa completamente sem fogo. Eu não gosto muito da Amani, muito suave, muito delicada. Esta Rigala é um fogo, é uma explosão, ela é absolutamente incrível. É daquelas pessoas que faz coisas que eu fico, como é que ela faz aquilo? Pronto, com este nível de excitação. E depois é muito engraçado que elas usam a saia,
mas de uma forma completamente diferente. Não sei se já viste, esta Rigala tem um vídeo em que se vê isso. Elas usam uma cana muito, muito, muito fina e fazem puramente aqueles movimentos mais acrobáticos, roda, 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 e fazem um backbend a fazer aquilo, e depois vêm, e depois são acompanhadas. Eu acho que o estilo eu acho que o ritmo é da Abke. E depois às vezes aparece um senhor, eles chamam Davul na Turquia, o Davul, portanto é um tambor muito grande. Nós também temos um bombo, não é? Em que se segura aqui nos ombros, uma coisa gigante, em que ele aparece em palco e acompanha esse processo. É muito engraçado esse lado. Agora, eu não estudei formalmente de todo, mas, e já me disseram, quando eu tento fazer egípcio, faço libanês. Pois. Porque o meu egípcio realmente não existe. O meu egípcio, mas gosto imenso, há bailarinas das quais, atenção, eu não é que eu desgosto do estilo egípcio, há bailarinas egípcias que eu adoro ver, as mais clássicas. Eu também, eu acho que gosto mais do Golden Age. Golden Age, há ali bailarinas adorar. Gosto muito da Lucy, mas lá está, a Lucy tem aquela agora. After Golden Age e depois. Depois há a Lucy que tem. Pronto, lá está, é aquela fisicalidade e é uma tipologia física diferente, lá está. Sim, que eu também, pois, que acabo também. Com o qual mais me identifico. Também eu, pois, exatamente. Mas. Pronto, queria-te só fazer essa pergunta porque lembro de falarmos sobre isso e pronto, eu fazia-te muito mais perguntas. Obrigada, eu também te fazia muitas e responderia a outras tantas. Mas pronto, nós vamos para não falar da experiência na Turquia, não é? Das coisas na Turquia, mas vai ficar para a aula, para o workshop. Fica para o workshop também. Ou para coisas vividas, sim, coisas vividas presencialmente lá na Turquia, a nível de música, vou falar dessas questões vivenciais lá viver lá, várias experiências. Também tenho umas histórias muito engraçadas, muitas histórias muito engraçadas. Eu acho que tu tens uma experiência riquíssima a vários níveis, não só do nível da técnica da dança, mas do nível cultural, de todas as tuas experiências, até seja para alunas, seja para próprias bailarinas profissionais que queiram saber, não é? Que estejam a dedicar-se. Na verdade, não há nada como aprender com outros profissionais, mas a experiência... Pois, os problemas que já nos aconteceram, às vezes que já se rompeu qualquer coisa no fato e tivemos que recuperar e sair de rir. Olha, eu ainda ao fim de semana... Uma vez em que o restaurante em que eu dançava turco mudaram a companhia que vinha limpar e encerar o chão, por exemplo, e o que é que aconteceu daí? Pronto, há muitas histórias a contar e como saímos delas... Airosamente? Airosamente, exatamente. E as pessoas compreendem, o público compreende se nós sairmos airosamente, as pessoas compreendem. As pessoas compreendem mais do que às vezes achamos. Se o espetáculo continua, né? The show must go on. Exatamente. Bom, eu queria-te agradecer mais uma vez, vou-me despedir. Obrigada a todas as pessoas que estiveram a ver e as que vão ver a seguir, que espero que sejam muitas por este tempo de fora, pronto, dos anos fora, que isto vai ficar no YouTube. Sim. E pronto, e não sei ainda quando será a próxima edição, vamos ver, vai coordenar com o próximo entrevistado. E pronto, obrigada Tânia, foi um prazer. Nada, foi um prazer. Obrigada eu. Então pronto, um beijinho a todas, vemo-nos para já no dia 22 e vamos nos vendo por aí pelo mundo cibernético no YouTube. Espero que gostem desta história, espero que tenham aprendido, enfim, não digo aprendido, espero que tenha sido interessante ouvir e alguma questão que tenham, até eventualmente podemos arranjar a forma de ser respondida. E podem colocar nos comentários do vídeo e tudo, claro. Eu respondo. Então, beijos a todos e até à próxima. Deus, beijinhos, obrigada Yolanda, beijinho.